Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês quais foram os meus 3 maiores erros como concurseira. Eu estava fazendo essa reflexão esses dias e eu acho que esses erros que eu cometi muitas pessoas cometem, então eu estou fazendo esse vídeo para ser um alerta para vocês não cometerem e por isso eu também dou ali umas dicas para vocês não cometerem esses mesmos erros, tá bom? O primeiro erro, e acho que um dos erros mais graves, não fazer muitos exercícios anteriores da banca. Bom, gente, esse erro eu cometi ainda ali quando eu estava fazendo o meu vestibular, né, que já é um tipo de concurso público. Eu custei a aprender para não cometer esse erro. Por que que era a situação? Quando a gente vai fazer vestibular, né, a gente tem aquele edital enorme que contempla ali 3 anos do seu ensino médio, né, o seu ensino médio inteiro. Então eu tinha sempre a necessidade de ficar revendo a teoria o tempo inteiro. Então eu só ficava naquilo e fazia poucas questões, entenderam? Então isso me trazia uma limitação muito grande, porque eu sabia a matéria, mas não sabia como aquela matéria caía nas provas, que era o mais importante. E por isso eu não conseguia obter a nota que eu precisava e ficava nesse loop infinito, revendo teoria e fazendo poucas questões. Não façam isso, gente. A teoria tem que estar sempre atrelada com muitas questões anteriores da banca. Lembre-se, o que faz você passar é acertar questões. Meu segundo erro, e também um erro bem significativo, foi não ter foco. Gente, tem uma partezinha ali da história, minha história nos concursos públicos, que eu ainda não contei aqui pra vocês, mas eu vou dar uma adiantada. Depois ali que eu fiz o meu primeiro concurso grande ali do TRT Minas Gerais, tem até vídeo aqui que eu conto tudo, como foi minha reprovação, vou deixar o link aqui embaixo. Eu fiquei um pouco desesperada dali há um tempo fazendo um monte de concursos diferentes. A questão toda, gente, é que tinha até algumas semelhanças entre um edital e outro. Só que como eu estava prestando muitos concursos diferentes, eu focava ali naquelas matérias que eram diferentes de cada edital, bem próximo da prova. Então, tem uma prova essa semana. Foco nas matérias para aquela prova. Mas ali há 2 semanas já tem uma prova diferente. Aí naquelas 2 semanas eu vejo o que tem de diferente para ver. Acaba que não dá certo, gente. E aí o que eu defini pra mim nessa época? Eu percebi que não estava dando certo e eu falei pra mim mesma, no próximo edital que eu resolver fazer, primeiro, esse edital já tem que ter a ver com a grande maioria das matérias que eu conheço. Então já tem que conhecer grande parte ali do edital de antemão. E segunda coisa, a partir do momento que sai o edital, eu dedico integralmente só aquele edital. E foi isso que eu fiz ali pro TRF2, que eu tive a aprovação, né, em primeiro lugar. Então deu super certo. Então lembrem-se disso. Se forem fazer mais de uma prova, façam com editais que sejam compatíveis e quando sair um edital, foque só para uma prova. Senão vai começar a ficar bem difícil de você conseguir a aprovação. Porque hoje em dia, gente, a gente é aprovado no detalhe. Então você tem que estar completamente ali sabendo de tudo daquele edital, daquela banca, daquela prova que você vai fazer em específico. Terceiro, mas também não menos importante, não me preparar para o dia da prova. O que acontece, gente? Você pode ali, durante os seus estudos, se preparar para a teoria, fazer muitas questões, muitas revisões. Então você está tecnicamente preparado para fazer a prova. Só que tem alguns fatores que você só sente quando você tem que fazer a prova. Esses fatores são além dessa parte técnica teórica que você precisa saber. Aí entra um planejamento de prova e o controle emocional. Essas coisas estão um pouco atreladas, porque quando você não tem um bom planejamento de prova, provavelmente isso vai fazer com que o seu emocional desmorone ali mesmo na prova. Já vi gente que chora, já tive essa questão de ficar desesperada, sem saber o que fazer, de perder tempo. Então a dica que eu dou para vocês é: uma vez que você já viu toda a teoria, já estudou toda a matéria que vai cair na sua prova, que está ali no edital, você simule
como vai ser o dia da sua prova. Então é para simular mesmo. Então pega ali uma prova bem parecida com a sua, em questão das matérias que vão cair, da banca que vai fazer a sua prova e faça essa prova. Faça no tempo que é destinado para fazer, marcando o gabarito que você precisa marcar, fazendo tudo como se fosse o dia da sua prova. Você não vai ter jeito de interromper, avisa aí sua família, quem estiver perto, não vai ter interrupção. O máximo que você vai fazer é ir no banheiro, e isso tá contando ali como tempo de prova, fazer o seu lanchinho ali contando como tempo de prova. Então, esse tipo de treinamento vai te ajudar a se planejar melhor, controlar o seu tempo e ao mesmo tempo manejar essa questão emocional. Então, você vai treinar, por exemplo, quando você fica nervosa, quando você vai fazer uma questão, você tá ali entre duas alternativas. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar para frente, depois você volta. Então, você vai começar a criar um padrão de comportamento nessas situações que você fica mais nervoso, ansioso, em dúvida, que você vai ver o que vai dar mais certo para você. Então, no dia que você for fazer a sua prova e essa situação acontecer, você vai agir com naturalidade, porque você já tem a solução que dá mais certo para você. Então, você não vai ficar desesperada, não vai perder tempo, enfim. É uma maravilha. E eu também custei a descobrir isso porque, na verdade, essa não é uma dica que muitas pessoas dão, mas é de ouro. Gente, então eu compartilhei aqui pra vocês 3 dicas muito importantes, né, a partir de erros que eu cometi e que eu acredito, de verdade, que foram essenciais, as soluções que eu encontrei para esses erros, para que eu fosse aprovada. E vocês se identificaram com algum aí dos meus erros? Ainda cometem? Como vocês resolveram? Me contem um pouco sobre vocês. E não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou e de se inscrever nesse canal. E me dá uma força também, gente, me ajudando a divulgar esse canal. Então fale para as pessoas que você sabe que estão se preparando para alguma prova, para algum concurso, para seguir aqui e acompanhar as novidades que virão. E eu tô pensando uma coisa bem legal agora para virada de ano. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.